Imagine que você tenha cometido um grande crime e será punido. Você pode ser preso, ser obrigado a pagar uma taxa, uma multa, ou até mesmo ser executado, a depender do lugar e da época que isso aconteceu. Porém, no Antigo Egito, você poderia ser punido apenas com um pequeno boneco de cera. E imediatamente, ao cair na água, poderia se transformar num crocodilo e te devorar inteiro. E é sobre isso que vamos falar agora. Então, vamos nessa! Olá, pessoas amáveis da internet, meu nome é Hermes Nandu e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da mágica. E afinal de contas, que história é essa que aparece nos papiros egípcios de que sacerdotes transformavam bonecos de cera em animais reais? Será que pode isso? Egito, 4.667 anos atrás, iniciava a terceira dinastia egípcia. A arquitetura, tecnologia, religião e as artes davam grandes passos à medida que as maiores mentes do império planejavam e construíam grandes tumbas e monumentos para os seus governantes. Foi nessa época que teve início as pirâmides, além de ter sido um período pacífico e próspero. E se você não viu meu vídeo a respeito das pirâmides, é só ver neste card bem aqui. Mas, ainda que tudo estivesse tranquilo e favorável, havia um cara que não estava lá muito contente não. E este cara era o Baoner. E ele ocupava o cargo-chefe dos sacerdotes leitores. O que, pra quem não sabe, era recitar as palavras dos deuses, conjurar encantamentos e exercer qualquer tipo de função religiosa. Só que acontece que sua mulher se apaixonou por um homem do povo. E a princípio esse papiro de Westcar não dá nenhum nome para esse homem do povo, mas vamos se referir a ele como Ricardão. E acontece que a mulher de Baoner mandava presentes frequentemente pro Ricardão, o amor da sua vida. E sempre que rolava dela ficar sozinha, o Ricardão não demorava para fazer companhia. Só que então o inevitável dia chegou. Que foi o vacilo do Ricardão. Porque certo dia, enquanto eles estavam curtindo o adultério, o Ricardão teve a genial ideia de dar um passeio no jardim da casa de Baoner. Pelado mesmo, pra dar um banho no lago. E óbvio que tinha alguém, muito puxa-saco de Baoner, que tava olhando tudo isso. Que era um dos servos de Baoner. E deve ser um daqueles servos bem puxa-sacos do patrão, sabe? Que ele se submete a fazer umas coisas que, de verdade, eu não imagino ninguém fazendo uma coisa assim. Com exceção de uma ou outra pessoa, né? E ele espiou todo o adultério e não demorou para ele contar-se pro chefe. O Baoner então ordena para que ele trouxesse a sua caixa mágica. A caixinha mágica do mágico. O Baoner então tira da caixa uma espécie de cera e molda pouco a pouco um pequeno boneco em forma de crocodilo. Ele recita os encantamentos mágicos pro boneco e diz: "Quando alguém chegar para se banhar em meu lago, apodere-te dele." E depois de encantar o boneco de cera com seus encantamentos mágicos, o Baoner dá o boneco ao seu servo e lhe dá as instruções. É melhor prestar bastante atenção. Espere pelo momento em que o Ricardão entrar no meu lago para tomar um banho. Aí quando ele entrar no lago, você joga o crocodilo de cera na direção dele. Então chegou o grande dia. O Ricardão chegou na casa de Baoner para satisfazer as vontades da mulher. E aparentemente também no pergaminho nem fala o nome dela. Machista! Passaram o dia inteiro curtindo e ao anoitecer o Ricardão pensou: por que não refrescar este meu corpo irresistível naquele lago convenientemente localizado neste maravilhoso jardim? E logo depois que o Ricardão entrou na água, o servo que estava à espreita pegou o boneco de cera e atirou em direção ao Ricardão. Assim que o boneco entrou em contato com a água, se transformou num crocodilo de 3,5 metros, que engoliu o Ricardão e levou para o fundo do lago. E durante esse corre aí, o Baoner aproveitou para chamar o faraó Nebica para contá-lo todo o ocorrido que aconteceu. E ao chegar ao lago do jardim, o Baoner chama o crocodilo de volta para que mostrasse o corpo do Ricardão para o faraó. E ao ver toda aquela situação, Nebica ordena para que o crocodilo devorasse o Ricardão de uma vez por todas. E rolê aleatório. Todo mundo sabe que bonecos de cera, medindo alguns poucos centímetros, nunca, jamais, em hipótese alguma, se tornariam um ser vivo gigantesco com proporções colossais de 3,5 metros, aproximadamente. Assim como formar pessoas com barro. E de fato, isso é impossível. É mesmo, é? Mas vale lembrar que por trás de toda a grande mágica existe um truque. Então por que seria diferente também com os milagres? E é claro que todos os contos narrados no papiro de Westcar têm as suas doses de exagero. E é o que podemos verificar quando alguém vê um número impressionante de mágica. E ao contar para qualquer outra pessoa exagera, contando sempre algo que nunca aconteceu, adicionando
tanta coisa até que a mágica se torne algo completamente absurdo de difícil e impossível de executar. E isso acontece o tempo todo. E nós, mágicos e ilusionistas, conhecemos muito bem esse fenômeno. Inclusive ele tem nome, se chama memória falsa, que é basicamente a nossa mente inventando memórias para que possa dar sentido para um fenômeno absurdo, ainda que o torne ainda mais absurdo. No conto do crocodilo de cera, o que é contado pra gente é que o servo tinha jogado o boneco de cera no lago, e só aí no ponto que o boneco caiu no lago é que ele tinha se transformado num crocodilo real. Qualquer historiador sério olharia para isso e pensaria que seria uma história falaciosa e ficcional. Porém, devemos levar em consideração que já poderia haver algum crocodilo submerso nesse mesmo lago. E no caso do crocodilos niloticus, que é nativo da região do Nilo, ele pode ficar até 1 hora submerso, só esperando o momento ideal do bote. Quanto à cera, é importante observar que ela possui propriedades fantásticas dentro do ilusionismo, como por exemplo, ela é flexível, derrete ou até endurece a depender das condições ambientais. Pode ser usada em camadas bem finas e produzir uma espécie de nuvem de fumaça dentro d'água e ocultar seres vivos e até mesmo uma isca em seu interior. Dessa forma, é simples, para não dizer banal, produzir um fenômeno desses. Mas é claro que é um milagre inspirado pelo grande deus Ra, irmãos. Tava escrito nas antigas escrituras, tá tudo aqui, ó. Assim, um pequeno boneco de cera já é o suficiente para esfumaçar a água no local em que caiu e levar consigo uma isca para atrair a atenção de um crocodilo, e é plenamente possível de ser realizado e passar batido. E se um simples truque com cartas já é o suficiente para deixar a gente boca aberta, dirá então de um boneco de cera cair à sua frente e se transformar num grande crocodilo. É muito louco! E no imaginário popular, em diversos mitos e lendas, bonecos de cera, barro e argila sempre foram objetos de crenças de nascimentos de vida. Na mitologia grega, por exemplo, diz que Prometeus criou os homens a partir do barro. Na mitologia bíblica, os livros do Gênesis narram a criação de Adão pelo Senhor Deus a partir do barro. E entre os Yorubás, Oxalá criou, com a ajuda de Nanã, o homem e a mulher com o barro. Devemos lembrar também que tanto o barro quanto a cera têm propriedades muito similares. E até a nível imagético e simbólico, eles são extremamente semelhantes, para não falar análogos. E vale observar que é bastante comum na literatura egípcia relatos em que narram magos moldando pessoas ou animais com cera para logo em seguida dar vida a elas. E também ressuscitar animais decapitados, como você pode ver nesse vídeo bem aqui. Então não podemos subestimar a capacidade dos antigos egípcios e seus conhecimentos. Como eu vejo em muitos grupos aí, em que até duvidam que eles tenham sido capazes de construir as grandes pirâmides. Eles eram tão inteligentes quanto nós, e seus feitos, ainda que pareçam absurdos ao ponto de vista da literatura, poderiam muito bem ser obtidos através de experimentos práticos. Algo que vamos ver futuramente serem comprovados por Herón de Alexandria, Hipólito, Vitruvius e, por que não, James Randi. Mas agora quero fazer um exercício de imaginação. Se coloca na pele, no lugar de um simples cidadão egípcio no reino antigo. Você paga seus impostos, bate cartão, vai todo domingo na missa de Osíris e vota em Nébica para Faraó, Egito acima de tudo, Ra acima de todos. Mas sabendo que um dos sacerdotes dele era capaz de transformar um boneco de cera num crocodilo real, ainda que fosse com mágica e truques e ilusões. Mas sabendo que ele utiliza isso para manipular e influenciar os seus cidadãos, você questionaria a autoridade deste faraó? Mas ainda bem que vivemos um estado laico e que nosso governante não apoia crenças e nem misticismos. Gripezinha. Olá, sobrevivente! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E curta e se inscreva nesse canal para ficar por dentro das próximas novidades. Esses dias também enviei um vídeo sobre mitologia grega, abordando o mito da Medusa. E se você gosta de mitologia, dá uma olhada que o vídeo tá, ó, supimpa. E se você gostou desse vídeo e quer colaborar com o meu trabalho, você pode fazer qualquer tipo de contribuição através do meu Pix. A chave está neste e-mail aqui na tela. E se preferir, pode participar da minha campanha de financiamento coletivo através do Apoia-se, link na descrição. Assim como a Amanda, que está nas comunidades egípcias dando a maior moral. E a Isis, fundadora dessa civilização que dá o que falar até hoje. No mais é isso, pessoal. Beijones e até a próxima. Ai!